onde eu tenho liberdade de falar o que eu penso. Eu sei que é um privilégio, nem todos os nossos colegas jornalistas têm esse privilégio de poder ter essa liberdade para expressar o que sente e o que pensa. Mas eu tenho e eu não sei por que tanta polêmica, porque nós temos um direito consagrado na Constituição, o direito à livre expressão, a liberdade do pensamento, temos a liberdade de imprensa também garantida pelas nossas leis. Eu não sei por que causa tanto frisson a honestidade. Eu acho que a gente vive num tempo do politicamente correto e as pessoas temem mostrar o que realmente pensam e quem realmente são. Eu nunca temi me mostrar como eu sou. E eu também não acho que o politicamente correto seja correto todas as vezes. Então eu prefiro seguir minha consciência do que seguir essa maré aí imposta talvez por uma minoria, né? Wellington. Pois é, Raquel, é um prazer revê-la. Prazer, Wellington. Quero trazer aqui um convite de Heloísa Elano para que você venha conhecer Serraria, a cidade mais linda do mundo. Quero que você, nas próximas férias, passe uns dias com a gente lá. Elô, querida, obrigada pelo convite. Estive no Tribunal de Justiça ontem, procurei por você, mas não tive tempo de ir em todos os setores. Enfim, foi uma visita rápida e fico te devendo essa visita aí, tá bom? Pois é, Raquel, mas a impressão de quem está acompanhando a sua nova trajetória, essa fase maravilhosa que você passa, é que você tem incomodado muito o poder. E tem informações na internet que por a presidência da República chegou a ameaçar o SBT de cortar uma verba de 150 milhões se você continuasse defendendo os princípios que você defende. Essa informação é verdadeira? Existe pressão ou não existe? Olha, se existe uma pressão do governo federal, eu não sei se ela existe. Eu sei que existe uma pressão de dois partidos, que é o PCdoB, encabeçado aí pela deputada Jandira Fegali, acredito que esse é o nome dela. Não queria nem estar fazendo propaganda dela, porque eu acho que ela é candidata à reeleição, e talvez seja essa a razão pela qual ela está fazendo tanto barulho às minhas custas. Enfim, mas tem o PSOL também, e esses dois partidos, eles moveram representações, apresentaram representações contra mim ao Procurador-Geral, e essas representações foram aceitas. E o que ela pede, a Jandira Fegali em particular? Ela pede que eu seja calada. Ou seja, a deputada comunista, ela quer implantar no Brasil uma nova Cuba. Ela quer calar a livre imprensa e cercear o nosso direito à livre expressão. Eu tenho todo o direito de dar minha opinião, como qualquer cidadão desse país, e eu vou lutar por esse direito até o fim. Acredito que isso é uma espécie de chantagem ao SBT, que é uma emissora livre, uma emissora independente, que sempre me conferiu o direito de opinar, e que sempre prezou por esse jornalismo independente, que é raro hoje em dia, mas nós temos isso no SBT. E eu espero que essas ações, essas tentativas de intimidação, elas não prevaleçam. Pelo que nos consta, você foi uma escolha pessoal de Silvio Santos. Silvio estaria em Nova York, teria visto você no YouTube, achou você um perfil ideal para aquela bancada. Qual é a posição de Silvio Santos diante dessa pressão? Você já chegou a conversar com ele sobre isso, não? Não, ainda não conversei com o Silvio. Mas lá sobre você... isso, mas ele deu uma declaração muito forte. Tá, Ele deu uma declaração muito forte, que ele disse que quem não quiser ouvir os comentários fortes, como o de Raquel Sherazade, que vão assistir Fátima Bernardes na Globo. Aliás, Fátima Bernardes lhe deu uma alfinetada, disse: essa moça é imatura e é um perigo. Foi a Ana Paula. Ana Paula Padrão, me desculpe, Ana Paula minha Padrão. colega. E o que você acha dessa declaração de Ana Paula Padrão? Eu respondi à imprensa que eu acho que maturidade é uma coisa que, se realmente sou imatura, a imaturidade o tempo resolve, né? Outras questões é que é difícil do tempo resolver. E eu acho que a Ana Paula Padrão, assim como eu, ela tem todo o direito de emitir as opiniões dela, inclusive sobre mim, inclusive opiniões desfavoráveis, é o direito dela. Eu só não concordo com o que ela disse. Em relação às suas férias, muitos especulam dizendo que você foi forçada a tirar férias. Foi estratégia do SBT ou estava programado mesmo? Não, Heron, olha, deixa eu só esclarecer. Desde que eu fiz o comentário sobre o carnaval na TV Tambaú, há 3 anos, eu já fui demitida umas 5 vezes, viu?
Toda vez que surge um comentário mais forte, alguma coisa, aí a imprensa diz que eu fui demitida, que eu serei demitida, que eu fui afastada, enfim. Eu convivo com esse tipo de boato há muito tempo, tem muita injúria rolando aí. E, bom, minhas férias já tinham sido combinadas com a chefia de redação, sabe? A gente não pode se afastar de um dia para o outro, principalmente a gente faz bancada. E eu já tinha combinado há 3 meses, pelo menos, porque eu queria coincidir as minhas férias, um pedaço das minhas férias. Eu tirei 12 dias, ainda tenho mais dias para tirar. E eu tinha combinado com a chefia de redação há 3 meses já. Eu queria coincidir as minhas férias com o aniversário da minha filha, que eu sempre comemoro aqui em João Pessoa. Eu quero comemorar com a minha família, com os amigos que eu passo muito tempo sem ver. Enfim, e já tinha sido combinado. Mas eu não sei de onde que as pessoas tiram. Acho que é pra... Raquel, qual foi a reação do pessoal do SBT, da redação do SBT, no exato momento em que Silvio Santos disse: bom, esses daqui eu vou tirar e vou botar Raquel Sherazade, que eu trouxe lá da Paraíba? Olha, teve alguma reação contra? Você viu aqueles olhares assim? De essa reprovação, garota vem atrapalhar a nossa ou vida. até de preconceito? Olha, é difícil a gente chegar, né? Chega uma pessoa nova para assumir uma bancada, uma mulher, uma nordestina, e que vem assumir a bancada do principal telejornal da casa. É uma responsabilidade muito grande. Eu não sei como é que as pessoas reagiram. Na verdade, se houve algum preconceito, ou se há algum preconceito, e eu acredito que haja, ele é muito velado. Nunca recebi nenhuma demonstração explícita de preconceito contra mim. Mas acredito que ele existe sim, pelo fato de eu ser nordestina, pelo fato de eu ser mulher, pelo fato de eu ter opinião. Mas aquelas opiniões, aí é uma pergunta que eu faço para esclarecer as pessoas menos avisadas, não significa um pensamento meu. Aqueles comentários que você faz são comentários, o seu pensamento, ou Silvio Santos chega junto e diz: ó, Raquel, vai por aqui? Não, Elton. Os meus comentários são meus, são redigidos por mim, são pensados por mim, são reflexos do que eu penso, do que eu acredito, dos meus valores. E quando eu fui contactada pelo SBT, e quando no nosso primeiro encontro, eu perguntei: o que vocês querem de mim? Não, a gente quer que você venha fazer a apresentação do telejornal, e a gente quer que você comente, você fale. Sim, o que eu posso falar, até onde eu posso ir? Vocês têm algum comprometimento político, financeiro, ideológico? Não, nós não temos comprometimento nenhum. Você pode falar sobre o que você quiser, desde que você se responsabilize por suas opiniões. Então, eu continuei a fazer o que eu já fazia na TV Tambaú, onde eu tinha também total liberdade. Eu não tenho censores, eu não tenho ninguém que leia antes ou leia depois, ou mande tirar, ou mande fazer assim ou assado, até porque eu não assinaria como meu um texto que não seja meu e um pensamento que não seja meu. E você já chegou a perguntar lá: e por que eu, de João Pessoa, da Paraíba, para esse papel, tendo tantos jornalistas aqui? Pois é, eu não cheguei a me perguntar, porque eu já sei a resposta. Qual foi a resposta? Eu não sou melhor que ninguém, pelo contrário, conheço muitos jornalistas fantásticos aqui da nossa terra, aqui da Paraíba, do resto do Brasil. Tem pessoas tão ou até muito mais qualificadas do que eu. Eu chamei a atenção do Silvio Santos, que é um empresário arrojado, não tem medo de inovar, não tem medo de testar, não tem medo de fazer experiências até. Mas eu sou uma pessoa, sou cristã, eu tenho muita fé em Deus. Eu acho que foi uma oportunidade que Deus me deu de poder fazer o trabalho que eu fazia aqui, de fazer em nível nacional. E eu agradeço primeiramente a Deus, porque eu sei que eu sou pequenininha e Ele me fez grande. Raquel, que se emociona agora no estúdio do Correio Debate, inclusive emociona a todos nós com essa fala tão forte dela, né? 1h53. Raquel, numa das marcas do telejornal que você apresenta, houve a notícia, uma reportagem de um sujeito que teria cometido um assalto, pego na rua e foi surrado, amarrado, foi preso pela população.
E você chegou a comentar que no Brasil que nós vivemos isso seria até compreensível. E essa sua fala foi interpretada como apologia à violência. O que é que você quis dizer naquele comentário? Eu quis dizer o que eu disse, que é compreensível. E compreensível não é aceitável, né? A gente vive num país que não nos garante a segurança pública, não nos garante o direito sequer de nos defendermos. Nem o país nos defende, nem nos dá o direito de que nós possamos fazer a nossa legítima defesa. Então a população se sente desassistida, se sente esquecida, se sente só, né? E o que é que tem de mais precioso, senão a nossa própria vida? E quem não defenderia a sua própria vida se ela estivesse em jogo? Então, o que eu defendi não é o direito de se espancar, não é o direito de se fazer justiça com as próprias mãos, isso é justiçamento. E eu sou uma pessoa legalista, eu amo o direito, eu amo as leis. Eu acho que o caminho é pelas leis, o caminho é pela legalidade, sempre pela legalidade. Agora, eu acho compreensível que uma população que não tem polícia, que não tem segurança, simplesmente faça às vezes de um policial e prenda e detenha um marginal. E, aliás, isso é um direito previsto no nosso Código de Processo Penal. Eu acho que é o Código Penal que prevê que qualquer do povo pode e a autoridade policial deve prender qualquer um em flagrante. Então, qualquer pessoa do povo pode prender. Eu não disse espancar, eu disse prender em flagrante. E, obviamente, uma pessoa do povo, ela não tem uma arma, ela não tem uma algema. Como é que ela vai fazer? Como é que ela vai deter um cidadão em flagrante delito? Ela vai usar a sua força física, ela vai usar um pedaço de corda para amarrar, ela vai deter aquele cidadão e chamar a autoridade policial, que cabe a ela, sim, tutelar aquela pessoa, aquele criminoso. Então, eu nunca defendi o espancamento, eu nunca defendi o justiçamento. Eu sou contra tudo isso. Eu apenas achei compreensível esse fenômeno que está acontecendo no Brasil, da população tomar às vezes e tentar fazer o papel que é da polícia, que é do Estado, que é o papel da segurança pública. Unicamente foi isso que eu falei. Wellington Faria, só dizer que nós acabamos de ser liberados pela nossa direção do radionalismo. O Fabiano Gomes entrou em contato com a gente para dizer que a gente pode esticar mais o programa, que se encerraria agora, por conta do grande número de mensagens que nós estamos recebendo da repercussão dessa entrevista com a jornalista Raquel Sherazade. Érica de Oliveira, o que estão dizendo aí nas redes sociais, Érica? Sobre esse mesmo assunto, já tem uma participação através do WhatsApp. Vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Fagner Cabral de Capim. Queria saber da Raquel, a qual eu sou fã, se ela percebeu que após o episódio do miliante amarrado no poste e das confusões que deram isso, os veículos de comunicação mostraram mais quando as pessoas faziam justiça com as próprias mãos, inclusive na Paraíba. Isso foi coincidência ou depois disso tudo que aconteceu, o povo passou a fazer mais justiça com as próprias mãos? E aí, Raquel? Oi, Fagner. Obrigada pelo apoio, pela audiência, pelo carinho, viu? Olha, o justiçamento, a justiça com as próprias mãos, ela sempre existiu, né? E não é só no Brasil que isso existe, infelizmente. Isso é uma... A escravidão existe ainda no Brasil. Exato, a escravidão existe, né? Então, eu não acho. Eu acho que foi um fato que aconteceu e na imprensa é assim. Quando um fato chama muito atenção, repercute bastante, então a gente costuma dar mais atenção a outros episódios envolvendo a mesma situação. Isso, a gente que é jornalista, a gente sabe como a gente explora esses assuntos, né? Antes dessa fama nacional, você já chegou a ser cotada ou já se interessou por exemplo, apresentar um programa eleitoral? E se hoje faria, se fosse convidada? Um programa eleitoral? Não, eu nunca... Programa partidário? Um programa apresentar um guia eleitoral? Nunca não me recordo de ter recebido qualquer convite nesse sentido, não. Mas já recebi convites de sair... Atualmente? Como candidata. Já recebi, sim. Não tem nenhum interesse? Atualmente não. Eu sou jornalista, eu tenho uma missão como jornalista, eu pretendo cumprir essa minha missão como jornalista. Raquel, quais são os sabores e os dissabores da fama? Você, a última vez que eu lhe vi, você era uma jornalista muito competente, claro, mas você não era uma celebridade como você é hoje. Hoje eu lhe encontro numa situação bem diferente.
qual é o preço da fama, o peso da que fama mudou, e Raquel? o sabor da fama? Na minha vida, nos meus valores, não mudou nada. Porque eu continuo a mesma Raquel de sempre. Profissionalmente, é muito bom você ver o teu trabalho repercutindo, as pessoas falando e apoiando. Ao mesmo tempo, é muito difícil lidar com as injúrias, não com as críticas. Eu acho que a crítica é sempre crítica, desde que respeitosa, ela te ajuda a subir mais um degrau. Ela te ajuda a se enxergar, enxergar suas limitações. Isso é muito bom. Eu sou bastante humilde para ouvir as críticas, ler as críticas e fazer uma autorreflexão e tentar melhorar como pessoa, como profissional. Mas eu digo as injúrias, né, as mentiras que são levantadas, a tentativa de cerceamento da palavra, a tentativa de censura, né? A gente vive num país que se diz democrático e ao mesmo tempo tenta de toda forma manipular a imprensa livre. Eu acho que todo jornalista fica muito ressabiado e muito triste com essas tentativas de intimidação do nosso trabalho, né? Você sabe que causa muita revolta e até ranger de dentes de petistas da direção do Nacional do PT? Eu sinto isso. Eu sinto isso através das redes sociais e eu já ouvi depoimentos de pessoas ligadas ao poder. Acho que sim. Eu acho que o que acontece é que os partidos políticos, geralmente, que ocuparam o poder supremo do país, eles sempre lidaram de uma forma natural com o contraditório, né? A gente teve... Todo mundo sabe que o poder, ele traz elogios, mas ele traz críticas, né? Isso é normal. Qualquer homem público está sujeito a críticas, mas eu acho que algumas pessoas não estão preparadas para esse contraditório, né? Então acham que estão sendo atacadas, né, pessoalmente, né? Eu não ataco pessoas, né? Eu ataco ações, né? E eu acho que esse é meu papel, né? O papel do jornalista é o papel de mostrar, o papel de alertar, o papel de trazer a sociedade para um debate, para um olhar mais aprofundado sobre os problemas do país. Eu acho que quem não está preparado para a crítica, o partido que não estiver preparado para a crítica, abre a mão, renuncie, vai fazer outra coisa. Vamos ouvir o povo? Tem muita gente querendo participar, conversar com Raquel Sherazade. João Santos, do bairro da Torre, no 3249-2098. Boa tarde. Boa tarde, Heron. Boa tarde, Raquel. Sou amiga de Raquel no Facebook e amiga de Web Faria também. Raquel, esses pessoal lá do Sul lá, quando você voltar de novo, ela convida o Silvio Santos para vir passar o São João aqui na Paraíba, aqui, para calar a boca deles lá, já que lá não tem festa junina. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado, João. Oi, João. Boa tarde pra você, querido. Um beijo pra você. Obrigada pelo carinho. Olha, eu queria muito estar aqui no São João, viu? Queria muito. Vai estar trabalhando. Mas aí, na verdade, vai ter... Esse ano vai ser meio complicado, né? A gente tem Copa do Mundo, vai ter eleições e a gente tá orientada... A gente também tem o Teleton lá no SBT, então a gente tá orientado... Mas o Teleton vai ser em novembro. E a gente tá orientado a não se afastar da bancada nesses períodos. Mas eu fiquei com água na boca, viu, João? Com esse convite aí. Vou voltar pro São João. Gilberto de Guarabira, boa tarde. Boa tarde, Heron. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos. Raquel, continue dessa forma. Continue assim, trabalhando sério, certo? Que o povo da Paraíba se orgulha de você. É desse jeito que o povo lá tem inveja do povo daqui. Eles querem menosprezar, fazer algo. Continue da mesma forma, que assim você vai bem e mostra que Paraíba é mulher macho, sim, senhor. Muito obrigado, Heron. Boa tarde a todos. Um abraço, Gilberto. Ô, Gilberto, obrigada pela força aí. Eu sempre digo, na minha terra, até mulher é macho. E eles acham que a mulher é macho porque a mulher é masculinizada. Eu falo, não, a mulher é macho porque a mulher é corajosa, é forte, é intrépida, é batalhadora. Essa é a nossa mulher paraibana. E eu me sinto muito honrada em poder representar a nossa Paraíba, a mulher paraibana. E pode deixar, enquanto eu puder, eu vou falar. E quando eu não puder mais falar, eu costumo dizer isso aos meus seguidores, quando eu não puder mais falar, é porque me calaram, porque a censura venceu a liberdade de expressão. Quem
fala agora com Raquel Sherazade, nossa entrevistada de hoje é Eudes, em Mamanguape, litoral norte do estado. Boa tarde. Boa tarde, Heron. Eudes Moraes de Mamanguape. Dizer, Raquel, continue dessa forma. Você é o orgulho da nossa Paraíba. Você, nos seus comentários, você diz, você fala tudo aquilo que queremos falar e não podemos. Então, parabéns a você. A imprensa tem que ser livre e dizer que você é um orgulho para a nossa Paraíba. Você é linda. Realmente, Silvio Santos tem bom gosto. Parabéns. Um abraço, Eudes. Obrigada, Eudes. A maquiagem ajuda bastante, viu? Tem uma figura que está aqui no ar, aliás, que vai falar com a gente agora, que eu acho que você vai gostar de ouvir ele. É o Ivaldo Lima, no centro de João Pessoa. Boa tarde, Ivaldo. Boa tarde, Heron. Boa tarde, Wesley. Boa tarde, toda a equipe aí da 98. Boa tarde, Raquel. 3 anos se passaram, parece que foi ontem. Aquele comentário que você fez, que eu me sinto como instrumento de Deus. O depoimento que você deu há pouco foi muito comovente. Comoveu aqui. Eu parei onde eu estava justamente porque não tinha condições de dirigir ouvindo o seu depoimento. Então que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e projetando o nosso estado e, acima de tudo, a verdade. Parabéns, Raquel. Obrigado a você. Me parece até, Heron, não sei se estou errado, que o camarada que colocou Postou o comentário de Raquel Sherazade, que a fez alçar esse voo, foi justamente Ivaldo. E ela O sempre Ivaldo, eu não canso de agradecer a esse querido espectador. Eu não conhecia o Ivaldo e ele me contou que esse dia ele sempre assistia aos meus comentários e nesse dia ele parece que ele tinha perdido, por algum motivo ele não assistiu e algum amigo falou dele, olha, hoje ela botou pra quebrar, você tem que assistir. E ele assistiu e ele postou no YouTube. A gente não tinha o costume na época da TV Tambaú em postar os comentários e fazer postagens na internet. Então acabava que o que eu falava se perdia, quem ouviu, quem não ouviu perdeu. E ele conseguiu, não sei como, ele conseguiu esse comentário, ele postou no YouTube e ele foi a fagulha que deu origem a toda essa repercussão, foi o Ivaldo. Então, ele, como ele falou, ele foi um instrumento de Deus na minha vida e eu agradeço a ele e nunca vou parar de agradecê-lo. Porque se hoje eu estou em rede nacional, se hoje eu posso falar para todo o Brasil, ele é uma parte desse sonho realizado, foi o Ivaldo. Obrigada, Ivaldo, sempre, viu? Que Deus te abençoe sempre. Teixeira, ele está no bairro de Água Fria, em João Pessoa, e conversa com a gente agora. Boa tarde. Boa tarde, Heron. Boa tarde, Raquel e povo da Paraíba. Minha amada Raquel, como cristão que sou, os meus votos e o meu desejo é que você permaneça assim, como está sendo, fiel aos seus princípios cristãos e ao Deus que você serve. E como policial militar que também sou, em nome dos policiais militares da Paraíba e por que não dizer do Brasil, quero de público agradecer aos comentários que você tem feito, não defendendo ações erradas, mas em momentos difíceis, quando os companheiros nossos são tombados em combate, que você tem sido solidário à nossa causa. Okay. Que Deus continue te abençoando. Obrigado, Teixeira. Teixeira, sempre conte, eu sempre falo para os policiais, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária. Eu acho que vocês são grandes heróis, os bombeiros, vocês são grandes heróis, vocês merecem todo o reconhecimento dessa sociedade. Existe aí uma tentativa de criminalizar esses homens e mulheres que se colocam na nossa frente, que entram em combate todos os dias e colocam suas próprias vidas e de suas famílias em risco para garantir o pouco que temos de segurança. Então esses homens, essas mulheres são heróis e contem sempre com o meu apoio. Eu acho que a polícia é uma instituição muito sólida e ela não pode ser bombardeada, não pode ser criminalizada por uma minoria, né? Por uma minoria errada, por uma minoria criminosa, porque o certo e errado, a gente convive com o certo e errado em todos os lugares. A gente convive com pessoas de bem, com bons profissionais e maus profissionais. Isso não é só na polícia. No jornalismo a gente tem profissionais éticos, profissionais vendidos. Na medicina você tem bons e maus médicos. Em toda a sociedade você vai ter bons e maus representantes, né, dessa sociedade. Mas a gente não pode condenar a instituição Polícia Militar ou Polícia Federal pelos maus exemplos. Eu acredito que a maioria dos nossos policiais são pessoas de bem. E eu agradeço e sempre agradecerei o apoio
e a segurança que vocês nos proporcionam. Muito obrigada. Uma mensagem aqui do seu ex-colega de televisão, o nosso, que agora é colega nosso aqui do Sistema Correio de Comunicação, o Wendel Rodrigues, dizendo: Heron, um abraço, manda um abraço para a Raquel, tenho admiração e carinho por ela, Rodrigo e os filhos dela. Obrigada, Wendel. O Wendel é um querido demais. Eu sempre admirei o Wendel. É um profissional de mão cheia. E pra mim não basta ser só não, né? Porque é muito, ser um super profissional como o Wendel é. Ele é um cidadão de bem. Ele tem um caráter... Um caráter que a gente não vê em qualquer lugar, em qualquer profissional. Então, eu acho o Wendel, ele é uma pessoa completa. Ele é o bom profissional, ele é o excelente colega, ele é o homem de bem, ele é o pai de família. Ele é completo e eu desejo muito sucesso para você, Wendel, para sua família, viu? Obrigada por tudo. Você sempre foi um excelente amigo. Nós estamos conversando no Correio Debate de hoje com a jornalista Raquel Sherazade aqui no programa Wellington Faria. Pois é, Raquel, sempre que acontece alguma coisa desagradável com um jornalista, alguma ameaça, é muito comum que as entidades da Federação Nacional de Jornalistas, sindicatos, cheguem perto em socorro. Você é uma voz que representa muito bem, que se identifica muito com a sociedade brasileira, mas a gente percebe que sua cabeça está sempre na guilhotina. As entidades já chegaram perto para manifestar, para dar algum apoio, dizer: olha, Raquel, estamos aqui para chancelar a liberdade de expressão, estamos com você. O Sindicato dos Jornalistas do Rio lançou uma nota contra a Raquel, né? Exatamente, uma nota de repúdio. Teve algum repudiaram você. Eu nunca contei com o apoio de nenhum sindicato de jornalistas. É muito triste dizer que a minha própria categoria não apoia o direito à liberdade de expressão, não apoia os seus profissionais. Eu fico esperando, né? Porque no fim do ano, por exemplo, teve um professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro que usou as redes sociais para me difamar, para pedir que eu seja estuprada. E não tive nenhuma manifestação dos direitos humanos. Chegaram a esse nível? Isso, chegaram a esse nível, né? Usaram imagem, essa pessoa usou imagens minhas indevidamente, desrespeitou a minha religião, né? Então, nunca tive o apoio da minha entidade, dos jornalistas, do sindicato, associação. Também não tive apoio de direitos humanos, nunca. Não tive apoio das ONGs e das representações feministas, nunca tive. Eu sempre andei, entre aspas, sozinha. Mas eu não estou sozinha, tem um Deus forte que vai à frente de mim. Wellington Farias, eu recebo aqui a ligação do superintendente aqui do Sistema Correio de Comunicação, o nosso Alexandre Gilbert, dizendo que a Correio, o Sistema Correio de Comunicação, se sente muito honrado por ter sido a casa que lhe deu o primeiro emprego. Alexandre, doutor Roberto, eu fico muito honrada de ter nascido nessa casa, de ter sido preparada, forjada nessa casa, para poder estar hoje falando e trabalhando em rede nacional. Eu passei por um teste aqui de repórter, as pessoas acham que é fácil, né? Se tornar jornalista não é fácil. Aqui no Sistema Correio eu passei por uma bateria de testes, né? De seleção para poder alcançar essa vaga de repórter. Havia mais de 200 candidatos disputando uma vaga, foi uma seleção rígida, foram 3 etapas. E eu passei por essas 3 etapas sem muita expectativa de ser a escolhida. E enfim, fui escolhida para essa vaga e comecei a fazer jornalismo aqui nessa casa. E eu fiquei muito emocionada quando eu entrei mais uma vez aqui, porque eu sempre que encontro o Dr. Roberto, ele me fala: olha, a sua casa está lá te esperando, está de braços abertos. E eu disse: muito obrigada, Dr. Roberto. Eu saí daqui, mas meu coração ficou aqui. E eu tenho muito prazer e muita honra em dizer que eu comecei nessa casa, no Sistema Correio de Comunicação. Rapidinho aqui, estou na linha com um colega nosso, radialista Denis Coelho, que é do Sistema Tambaú de Comunicação. Quer dar uma palavrinha com você, Raquel. Denis, boa tarde. Boa tarde, Heron. Boa tarde a toda a família Correio da Paraíba. Eu não conheço a Raquel pessoalmente. Não sei se ela vai lembrar do caso, mas mostra a grandeza dessa mulher. Eu, no começo ainda da minha vida na rádio do Cruz das Armas, e fã dos comentários dela, eu gravei
o comentário, o famoso comentário do carnaval. Mas, como manda a boa educação, eu não me senti no direito de reproduzir no programa no outro dia no rádio e liguei, na época, para a Val França e pedi o telefone da Raquel e ela me deu e eu liguei para a Raquel, que no mesmo momento, a gente que começa numa rádio menor, numa rádio comunitária, acha até que as pessoas de uma rádio do Porto da Correia, do Porto da Tambaú, não vão ser solistas, mas de forma generosa, ela disse, publique, pode fazer, e eu me senti fazendo parte do comentário da Raquel, até porque o meu pensamento vai muito parecido com o dela. Então, além de ter um comentário primoroso, ela tem um grande coração. Então, eu fiquei profundamente grato. Na época, outro dia, Raquel, que você fez esse comentário, repercutiu muito no programa que eu tinha na época na rádio também, e fiquei com isso dentro do meu coração e achava que tinha que publicar, dizer esse fato que aconteceu. Então, vou conhecer você amanhã lá na Câmara, pessoalmente, mas tenho essa gratidão por ti, pela grande profissional que você é, representando o nome da Paraíba, e não se calem, é assim mesmo, que queiram falar mal, que queiram falar bem, mas falem de Raquel Sherazade. Muito obrigado, boa tarde. Um abraço, Denis. Denis, muito obrigada. Você não tem que me agradecer, você não tem que ser grato a mim, eu que tenho que ser grata a você. Você ajudou a divulgar essa minha opinião, você foi mais um tijolinho aí na minha história. Muito obrigada e eu acho que o segredo é esse, a gente tá tudo no mesmo barco, né? Nós somos todos jornalistas e temos mais é que apoiar uns aos outros. Muito obrigada. Sempre. Raquel, muito obrigado pela entrevista, pela gentileza de nos atender, pela sua postura acessível, apesar da fama, da projeção, de estar entre as jornalistas mais celebradas desse país, mas mantendo sempre a mesma postura, a mesma simplicidade, a mesma humildade. Para nós, Raquel, seus colegas paraibanos, foi uma honra tê-la aqui. E eu quero renovar, viu, Raquel, o convite aqui para você conhecer minha terra. Não quero fazer média, mas neste microfone defendi o direito de você se expressar, defenderei sempre. Posso discordar eventualmente de você, mas o direito de você dizer eu defendo até a morte. Muito obrigada, Wellington. Obrigada, Heron. Obrigada pelo convite. Obrigada, Sistema Correio. O Heron estava falando assim, você continua, você teve essa disponibilidade em atender. Eu queria que meu dia tivesse 48 horas, assim, eu queria atender cada convite, porque eu sei que sozinha eu não sou nada, eu não sou ninguém. E eu só estou onde eu estou também porque eu contei com o apoio, né, de muitos brasileiros, de muitos colegas jornalistas, pela torcida de vocês. Então eu quero me colocar sempre à disposição e dizer que meu pé continua no chão, gente. Eu continuo sendo a mesma Raquel, o que falam, o que dizem, não vai mudar a minha essência. Eu sei da onde vim e eu sei para onde eu vou voltar. Então é isso que mais importa. Obrigada pelo convite. Mais uma vez, sucesso para o programa, sucesso para cada um de vocês. Que Deus abençoe.